O prazer é meu, né? Obrigado pela apresentação. Muito bonito ver a conclusão do programa de vocês sendo feita com tanto carinho. Aí eu fui convidado aqui hoje para vocês para contar um pouquinho da minha história e para contar também um pouquinho do que eu aprendi até hoje. Mas eu quero primeiro gastar um minutinho contando sobre a minha vida. Como já foi apresentado, né, eu trabalho no mundo de tecnologia. Atualmente eu sou diretor de vendas no Facebook. E eu já tenho mais de 23 anos no mercado de tecnologias. Eu trabalhei no UOL por quase 8 anos, trabalhei no Google, né, por quase 11 anos e estou há 5 anos no Facebook. E eu falo que esse é o meu primeiro emprego. E eu também tenho um segundo emprego. E o meu segundo emprego, ele gira em torno do que eu chamo de educação corporativa. Eu sou um entusiasta do assunto. Eu escrevo sobre o dia a dia do escritório, eu escrevo sobre as nossas carreiras, eu escrevo sobre as coisas que acontecem no dia a dia do nosso emprego, né, e tento analisar de uma perspectiva que sempre pode ensinar alguma coisa para a gente ter uma vida um pouco mais leve nesse ambiente. Eu escrevo para a revista HSM, sou parceiro da Escola Conquer, que está muito em evidência, né, dou também em mentorias profissionais, e nessa minha jornada eu já falei com milhares de pessoas sobre essas questões do escritório, sobre suas carreiras e por aí vai. Isso me deu uma perspectiva muito diferente sobre o ambiente do trabalho. Falando um pouquinho ainda sobre mim, eu gosto sempre de contar essa história, que uma vez eu sou muito atuante no LinkedIn, né, eu sou muito atuante nas redes sociais, eu escrevo com o nome de Luciano Responde, tá? Você me encontra no LinkedIn, no Instagram, né, em quase todas as redes sociais, na verdade. E uma vez eu fiz uma publicação no LinkedIn, falando um pouquinho sobre, né, a minha vida de executivo, o trabalho dentro da empresa de tecnologia, e alguém me chamou de branco privilegiado. E eu achei um pouco curiosa essa alegação, mas eu entendo por que a pessoa fez aquilo. Quando a gente pensa num executivo de vendas, principalmente de uma empresa como o Facebook ou como o Google, a gente logo começa a criar uma historinha na nossa cabeça sobre de onde aquela pessoa veio. Ela provavelmente estudou em uma faculdade pública, ela provavelmente fez intercâmbio, né, veio ali do que a gente chama de berço de ouro e por aí vai. Eu acho isso interessante porque é muito diferente da minha vida. Eu nasci e cresci num lugar chamado Jardim Utinga, que é na periferia de Osasco. E toda a minha jornada até chegar a um executivo de vendas, numa empresa de tecnologia, foi longa, foi bonita, foi gostosa, foi difícil, foi árdua. Eu fiz de tudo já na minha vida. Eu já fui vendedor, já operei máquina, já fui, né, o que a gente chama de vulgo peão de indústria, até um dia me apaixonar por essa área de tecnologia, um pouquinho de sorte também, eu vou contar algumas historinhas daqui a pouco, e chegar onde até eu cheguei. E uma coisa que eu gosto de falar com relação à minha história e onde eu estou hoje, é que a vida não é justa. Na verdade, a vida é bem injusta. Bem injusta. E as chances não são iguais para todas as pessoas. Mas eu sempre tive uma perspectiva com relação a isso. Né? A gente tem duas opções. A gente pode amaldiçoar o mundo, né, por não ter nascido com tanto recurso, ter estudado numa escola não tão forte, né, e pelo tratamento que a vida coloca na gente. Né? A gente pode ficar amaldiçoando, ficar bravo, né, falar disso o tempo todo, não aceitar. Ou a gente pode fazer o que eu fiz e que eu sempre falo para todo mundo fazer, tentar mudar essa realidade, tentar ser um pouco mais protagonista na nossa própria vida e principalmente na nossa carreira. De novo, não é justo, mas das duas opções que a vida me colocou, eu preferi tentar construir a minha história de jeito um pouco diferente. Foi difícil, mas ela aconteceu. E se eu posso deixar a primeira dica para vocês aqui, é essa. A gente tem essas duas opções. Opte por ser protagonista da sua carreira, por investir nela e não focar no que a gente não consegue fazer, mas focar no que a gente consegue fazer. E de todo esse trabalho que eu contei para vocês, de toda essa minha vivência, né, que eu tenho até hoje, eu tirei 5 lições. 5 lições que eu queria compartilhar com vocês hoje. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, que eu tenho, é sobre a gente aprender com as pessoas que vieram antes da gente. As pessoas trocam muito pouco
no mundo corporativo, elas trocam muito pouco sobre as suas carreiras, elas trocam muito pouco sobre os erros que elas enfrentaram e o que elas podem deixar, né, para outras pessoas e para outras gerações. Eu fiz uma pesquisa com 500 pessoas que tinham mais de 10 anos de experiência em mundo corporativo, mas são 500 pessoas que eu chamo de pessoas maduras profissionalmente. E a pergunta que eu fiz para elas foi: se você pudesse voltar lá atrás, no começo da sua carreira, que conselho você daria para aquele jovem profissional? O que você falaria para aquela pessoa? O que você aprendeu na sua jornada que você deveria ter feito e você não fez? Qual é o seu arrependimento com relação a isso? E foi muito interessante, foi um exercício muito interessante. E não tão óbvio também. Então, quem quiser arriscar, né, imaginar qual é o arrependimento número 1 das pessoas, né, qual é o conselho número 1 que as pessoas dariam, né, para os jovens profissionais ou para eles mesmos, se eles pudessem voltar no tempo. Quem quiser arriscar e colocar no chat e tentar adivinhar, daqui a pouco eu vou dar uma lida. Mas o conselho número 1 é aprender inglês. Esse é o maior arrependimento de todos os profissionais até hoje. Aprender a língua inglesa, não ter estudado a língua inglesa, e por diversos motivos. Quando eu vou lá e comecei a depurar um pouquinho, entender um pouquinho, né, perdeu oportunidades, se sente, né, sem acesso a partes da empresa, a materiais, talvez ali a indústria que trabalha, e consigo enxergar isso na minha própria vida, porque se eu não tivesse investido bastante no meu inglês quando eu era lá jovem, né, e depois adulto ainda, precisei investir muito, né, para chegar onde eu cheguei hoje, né, eu não teria tido nem 10% das oportunidades que eu tive hoje. Então, quando a gente olha em retrospectiva, né, esse é o primeiro arrependimento das pessoas, se elas pudessem voltar lá atrás e dar um conselho para si próprias. O segundo arrependimento, ele é bem parecido. Ele é: estude. Nunca deixe de estudar. Eu falo que a gente, né, tem um conceito que a gente fala que é, né, uma jornada de vida de estudos. A gente nunca para de estudar. A gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa diferente. A gente vive num mundo hoje que está em constante mudança. É só a gente olhar o que está acontecendo agora no mundo, né, com a pandemia, há muitas pessoas forçadas a trabalhar de casa, né, as empresas tendo que se digitalizar rapidamente, se transformar completamente, né? E todas as coisas novas que todo mundo tem que aprender. Um restaurante aqui perto de casa, que eu gosto muito, né? Eu sentei com o proprietário, ensinei ele a utilizar todas as ferramentas, né? Ele se viu ali muito, muito obrigado a aprender ali um monte de coisas novas. E a gente sempre vai precisar disso para toda a nossa vida. E as pessoas se arrependem muito, né, de ficarem ali numa jornada profissional e pararem de estudar, pararem de crescer, pararem de se preparar, pararem de ter interesse em outras coisas. Eu sempre gosto de falar que tudo que a gente aprende, absolutamente tudo que a gente aprende na nossa vida, vai servir para a gente de alguma maneira, de um jeito ou de outro. Então, deixar de estudar é o segundo maior arrependimento. E o terceiro maior arrependimento, e a gente vai focar bastante nesse no meu quinto ensinamento, é pensar em você. Muitas pessoas me procuram para falar das carreiras delas e elas focam muito sobre como agradar os outros, como agradar um familiar, como agradar a empresa, como agradar uma esposa, um marido, né? E por isso elas estão naquela carreira, naquele emprego, fazendo aquilo. Elas pensam muito pouco nelas e elas deveriam pensar muito mais. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, pensar muito mais. E esse é o terceiro maior arrependimento das pessoas, né, que os profissionais maduros, não ter pensado um pouco mais nelas próprias, né, lá atrás, quando elas tomaram decisões que afetaram as carreiras delas no decorrer dos seus próprios crescimentos. Então, é muito legal. Isso é um exercício, gente, que a gente pode fazer com absolutamente todo mundo. Então, converse com o tio, converse com um amigo, converse com o mentor, pergunte para eles, né, o que eles gostaram de suas próprias carreiras, o que eles fariam diferente, e aprenda com as pessoas que vieram antes de você. Então, esse é uma das grandes lições que eu tive, eu utilizo muito isso, eu sempre tento aprender com todo mundo que está ao meu redor. Então, essa é a lição número 1. A lição número 2 é uma frase que eu conheço há algum tempo, que eu gosto de falar que nosso currículo, ele é o que a gente é e não o que a gente tem. E eu vou explicar, sei que é um pouco, né, subjetivo, eu vou explicar um pouquinho do que eu estou falando agora, contando uma história. Quando
Eu morava em Osasco ainda, né? Eu estudava numa faculdade particular pequenininha, e na época eu não tinha computador. Eu já entreguei minha idade, sou velhinho. Eu precisava fazer o meu currículo, eu queria fazer o meu primeiro currículo quando eu estava na faculdade, na biblioteca da escola. Então eu ia lá, usava o computador da biblioteca e imprimia lá, pagava um certo valor, e aí eu fiz o meu primeiro currículo da minha vida. E aí eu cheguei em casa todo orgulhoso e mostrei o currículo que eu fiz para o meu irmão. Aí meu irmão olhou meu currículo, eu tenho um irmão mais velho, que sempre estudou computação. Aí meu irmão olhou meu currículo e falou: por que você não coloca aqui aquilo que eu te ensinei? Eu falei: o que você me ensinou? Ah, eu te ensinei a navegar na internet, configurar e-mail e configurar o modem. E, gente, essas eram habilidades naquela época diferenciadas. Poucas pessoas sabiam que era isso, né? Como configurar um e-mail, ou até mesmo como navegar na internet. Era o começo, né, de tudo. E aí eu olhei para ele e falei: poxa, mas eu estou procurando emprego, né? Eu fazia letras na época, né? Então eu estava procurando emprego de, pô, talvez como redator júnior, né? Revisor júnior, né? Estava mandando currículo para a Folha de São Paulo, algumas revistas, né? Alguns veículos que eu sabia, né, que estavam procurando pessoas que se formariam em letras. E aí eu lembro que meu irmão virou para mim e falou assim: o que você tem a perder? Aí eu pensei comigo: é verdade, o que eu tenho a perder? Aí eu voltei lá na biblioteca, né, coloquei lá, abri uma sessão, sem configurar e-mail, sem configurar modem, sem navegar na internet. E aí mandei meu currículo para vários lugares. Passam algumas semanas, minha mãe falou que eu tinha recebido uma ligação da Folha de São Paulo. Eu falei: nossa, que legal, poxa, na Folha de São Paulo é o sonho de qualquer pessoa que quer trabalhar como revisor, como redator. Aí eu fui lá, peguei o telefone, liguei de volta, e a pessoa falou assim: ah, a gente tem aqui uma vaga que a gente acha que encaixa no seu currículo, vem conversar com a gente. Mas não é exatamente para a Folha de São Paulo, é para uma empresa chamada UOL, Universo Online. Né, né, que a Folha de São Paulo e a Abril foram as empresas que criaram, né, o Universo Online como a gente conhece hoje. Eu falei: nossa, né, uma empresa nova, que legal, vou lá. E aí eu cheguei lá na sede da Folha de São Paulo para fazer o currículo. Aí eu sentei, e aí uma pessoa do time de recrutamento veio falar comigo, com o meu currículo na mão. E enquanto a gente conversava, eu reparei que no meu currículo, né, tinha algo marcado com aquela canetinha marca-texto amarelinha. E a única coisa que estava marcada no meu currículo era: sabe configurar modem, sabe configurar e-mail, sabe configurar internet. Era uma vaga para trabalhar no UOL. Aquelas eram habilidades necessárias para trabalhar no UOL. E aí eu acabei fazendo todas as entrevistas, né, e eu passei. E ter passado para trabalhar no UOL, naquela época, jovem ainda, 20 e poucos anos, né, e ter entrado naquele momento no mundo de tecnologia, mudou absolutamente a minha vida. Me levou aonde eu cheguei, onde eu estou hoje. Eu gosto muito dessa história porque eu encontro muitas pessoas que trabalham comigo, muitas pessoas que às vezes não querem colocar que estudaram teatro no currículo, ou que trabalharam nas empresas, numa empresa da família, trabalhou com o pai, etc. E eu sempre repito isso: o currículo é quem a gente é, não o que a gente quer. E tudo que a gente aprende, tudo que a gente experimenta, vai servir a gente de uma maneira. Então essa foi a segunda grande lição que eu aprendi da minha vida. Então, não tente esconder quem você é. O que você é vai te servir de uma maneira. Seja honesto com relação a isso quando você for criar o seu primeiro currículo ou atualizar o seu currículo. A terceira lição que eu aprendi é ser ousado. Ser ousado. Eu acho que todo mundo precisa de uma certa dose de ousadia para conseguir as coisas. E eu lembro muito, né, eu fiquei alguns anos no UOL, entrei lá para trabalhar na parte do suporte técnico, eu ajudava os assinantes a configurarem os modems, a configurarem os e-mails. E eu fiquei há cerca de 2, 3 anos trabalhando nessa área. E depois de um tempo, eu queria mudar para uma outra área, que era para ser webmaster, que era para fazer sites, que era a parte glamurosa da empresa, né, a parte premium, né, todo mundo queria trabalhar nessa parte editorial. E era muito perto também do meu sonho, né, de trabalhar nessa área editorial. E aí abriu uma vaga. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, às vezes eu tinha alguns espaços, né, no atendimento que não caíam ligações, eu estudava HTML, estudava como é que criava site, né, alguns programas. E um dia abriram uma vaga nessa área editorial para ser webmaster de um dos sites. Eu falei: nossa, isso é o meu sonho. E aí eu comecei a ler os requisitos que a vaga pedia, e eu tinha, sei lá, talvez metade
dos requisitos. Eu pensei comigo, quer saber? Mesmo não tendo todos os requisitos dessa vaga, eu vou aplicar sim. E eu fui lá e apliquei para aquela vaga. Passado um tempo, me chamaram para fazer entrevista, né, e eu fui fazer entrevista com uma pessoa chamada Mário Rezende, que é meu amigo até hoje. E o Mário me aplicou uma prova técnica. Eu fiz a prova com ele, me perguntou algumas coisas, e o Mário viu que eu tinha provavelmente acertado ali metade da prova, talvez um pouco menos. Né, e o Mário olhou para minha prova, olhou para mim, olhou para minha prova, deu uma respirada bem funda e falou: Luciano, olha, eu realmente precisaria de alguém que já sabe essas coisas. Você acha que você consegue pelo menos aprender isso muito rápido? E eu falei, consigo. Já não foi ideia se eu conseguir. Mas falei que sim, eu consigo aprender isso muito rápido. E aí ele me aprovou naquele teste, e aí eu fui fazer depois a entrevista com o gerente da área, ele também gostou de mim, e ele acabou de me contratando, né, que foi, eu falo que o segundo grande movimento de ouro na minha carreira, porque eu saí de uma parte de suporte técnico, fui para trabalhar na editoria, né, onde eu trabalhei com pessoas excepcionais, aprendi muito e consegui aprender rapidamente tudo que ele precisava. E eu aplico isso hoje em toda a minha vida. Né? Ser um pouco ousado, né? Se arriscar, fazer coisas até que você acha que não consegue, mas tenta. Sabe por quê? Porque o não a gente já tem. O não conseguir a gente já tem. E se a gente conseguir? E se a gente receber um sim? E se a gente receber um convite? Imagina se eu tivesse voltado lá no tempo e pensado: ah, não, eu não tenho metade aqui dos requisitos que eles estão pedindo, eu não vou fazer isso. A minha vida teria sido muito diferente, provavelmente. Só que eu arrisquei. Então, a terceira grande lição que a vida me ensinou, e eu deixo para vocês, é: tem uma certa dose de ousadia. Arrisquem um pouquinho, mesmo quando vocês acharem que não conseguem. A, a quarta lição que eu aprendi e que eu queria dividir com vocês hoje é que eu acho que não existe oportunidade perdida. Eu falo que existe oportunidade adiada. Muitos profissionais vêm conversar comigo, muitos jovens, eu perdi aquela oportunidade na empresa, aquela vaga abriu, nunca mais vai abrir. Aquela oportunidade, aquilo. Eu falo, até às vezes, gente, né, às vezes a gente não conseguiu o que a gente quer, é um verdadeiro golpe de sorte. A gente acha que aquilo ali é uma oportunidade, né? Não, talvez não seja. E eu vou contar uma outra história para vocês, né, que aconteceu entre a minha vida, os últimos momentos no UOL e o meu começo no Google. Né? Eu já estava no UOL já há quase 7 anos, e já na área editorial, e eu queria muito fazer algo diferente. E aí eles abriram uma vaga. Né? Era uma época em que os links patrocinados, essas propagandas que a gente vê hoje, muito comum, né, nas redes sociais, no Google, estavam começando para valer. E aí o UOL resolveu investir nisso. Né? Eles tinham lá uma busca dentro do portal que era muito utilizada, e eles falaram, vamos criar aqui uma área de links patrocinados, né, de propaganda, né, para os nossos anunciantes. E eles criaram essa área e abriram uma vaga super legal. Super legal. E eu falei, nossa, essa vaga é minha cara. Né? A vaga precisava ter se formado em uma coisa de comunicação, eu me formei em letras, eu precisava ter um nível intermediário de inglês, eu tinha um nível intermediário de inglês, precisava ter vivência de internet. Eu tinha vivência de internet. Era uma vaga que era uma luva e uma mão para mim. Era uma vaga que encaixava perfeitamente. Aí eu precisava pedir autorização do meu gerente na época para poder aplicar para essa vaga. Eu pedi a autorização do meu gerente, ele deu autorização e eu apliquei para essa vaga. E passaram-se 2, 3 semanas, eu não fui chamado para uma entrevista, e de repente anunciaram que contrataram uma pessoa. E lá no UOL, quando você se aplicava, você tinha que necessariamente ter pelo menos uma entrevista, era uma regra. Eu não tive. E aí anunciaram uma pessoa que foi para aquela vaga, eu falei, mas ninguém me entrevistou. E aí eu fui até o meu gerente na época e falei, Ian, poxa, mas eu não fui entrevistado, você me barrou no processo? Eu falei, não te barrei no processo, não. Peraí que eu vou descobrir o que aconteceu. E aí eu fui trabalhar, super chateado, e ele me chamou depois de algumas horas e falou, Luciano, a pessoa do RH te esqueceu de colocar no processo. E eu falei, tem como fazer alguma coisa? Não tem mais, já anunciaram a pessoa. E eles pediram desculpa. E eu fiquei absolutamente devastado. Absolutamente devastado. Não tenho vergonha de falar isso.
Fui no banheiro, chorei no banheiro, super triste, porque eu vi aquela vaga como, poxa, né, uma mudança que eu estava procurando na minha carreira, né, era a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Eu chorei no banheiro, fiquei super chateado, só que desse evento que eu achava que era o fim do mundo, ele me deu uma perspectiva diferente. E pela primeira vez, desde que eu comecei a trabalhar no UOL, por mais de 7 anos, eu nunca tinha sequer considerado a trocar de empresa. E quando isso aconteceu, eu falei, quer saber? Talvez seja a hora de eu procurar alguma coisa. E aí eu fiquei sabendo que uma pessoa de um outro andar, que era um colega, tinha ido para um tal de Google. Eu falei, poxa, né, Google? Que empresa é essa? Será que eles têm vaga aqui? Eu achava que era um monte de robô na época, não tinha ninguém lá. Eu entrei no site deles e vi uma vaga. E eu fui lá e apliquei para a vaga. Eu fiz umas 8, 9 entrevistas, e a vaga era a mesma vaga que eu não tinha conseguido passar no UOL. E depois de muito tempo, muito esforço, eu consegui passar no Google. E ter passado no Google me proporcionou ter a melhor jornada profissional da minha vida. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do país para trabalhar, fiz cursos maravilhosos, aprendi a falar inglês de vez, conheci pessoas incríveis. Né? Trabalhar no Google, acho que você já deve ter lido algumas coisas, né? Google, Facebook, essas empresas, é tão incrível quanto eles falam. E olho para essa história e eu acho tudo isso incrível, né? Porque na minha cabeça eu tinha perdido uma oportunidade, era o fim do mundo. Só que se isso não tivesse acontecido, essa porta ou essa vontade de trabalhar no Google nunca teria acontecido. Eu teria me privado do que eu chamo da jornada de ouro da minha carreira profissional. Então lembrem sempre disso, gente. Às vezes não conseguir o que a gente quer, pode ser até um golpe de sorte. E não existe oportunidade perdida, só oportunidade adiada. Oportunidade na nossa vida é uma constante. A gente tem que saber agarrar. E indo para a quinta, né, e quinto e último ensinamento, é um pouco do que eu falo sobre a, a nossa postura com relação às nossas carreiras. Né? Vocês todos estão começando. Né? Dentro de todo esse trabalho que eu fiz até hoje, gente, né, tanto no CLT, né, trabalhando para grandes empresas, e tanto quanto né, escrever sobre educação corporativa, carreira, né, o mundo do trabalho, eu tive alguns insights. Né? E o primeiro insight que eu tive é o mundo do trabalho ele pode ser um lugar muito ruim, de muito sofrimento para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Né? Eu diria que até a maioria. Vocês, mesmo jovens, já devem ter escutado algumas coisas de colegas, amigos, familiares. Esse foi o primeiro insight que eu tive. E o segundo insight que eu tive é se a gente tiver um pouco de educação com relação a como a gente tem que se portar diante da nossa carreira, né, a gente pode eliminar né, esse lugar de sofrimento e ter uma vida plena no trabalho, ter uma carreira boa e, por que não, ser feliz também. Né? E aí eu cunhei também essa frase, ser egoísta com a sua carreira. Né? Eu sei que egoísta é uma palavra um pouco forte, né? Poxa, egoísta, mas vem comigo que você vai entender o que eu quero dizer com relação a isso. O mundo corporativo é muito pesado para qualquer lugar que não seja a nossa carreira. Então a gente precisa se preocupar e focar sempre nela. E eu tenho muitas histórias que eu poderia contar para vocês aqui hoje sobre isso, né, que seria uma palestra em si. Tá, mas eu quero dividir uma com vocês. Eu tive um jovem profissional que me procurou para fazer mentoria. Ele estava muito chateado, porque ele tinha passado por um evento muito chato na empresa dele. E esse evento que eu vou contar para vocês agora, eles mostram muito bem né, como a falta de educação né, ou de foco das nossas próprias carreiras né, podem levar para essa infelicidade, para esse lugar triste né, dentro do mundo do trabalho. Então ele trabalhava numa multinacional que fazia ali componentes de cano, torneira, mas todos de luxo, né, de peças bem feitinhas. Né, ele trabalhava nessa empresa já há alguns anos, e aí um concorrente veio atrás dele. Né? Esse concorrente veio, ele passou por todo um processo seletivo, né, e o concorrente era um concorrente melhor colocado, uma empresa com muito boa estrutura, muito bem falada na área dele, né, e aí a empresa ofereceu né, um salário maior, um pacote de benefícios maior para ele,
E ali um plano de carreira muito bom para ele também. Né? Um outro detalhe que eu não falei para vocês, que ele ia ser promovido depois que ele estava e não conseguia. E aí, depois que ele recebeu essa oferta, ele foi lá até o gerente dele e falou: olha, eu estou pedindo aqui, né, as contas porque eu recebi essa proposta e é muito boa e eu vou mudar para lá. Aí o gerente dele falou: não, calma, não decide isso agora, né, daqui a pouco você decide isso, vamos chamar o diretor para conversar. Aí o gerente e o diretor chamaram ele para conversar e começaram a falar para ele que ele era da família, que tinha investido nele, que ele não ia ser promovido naquele momento, mas que o futuro dele era muito certo, que ele estava trocando certo por incerto. E ele, utilizando uma série de argumentos ali, né, emocionais, conseguiram convencer ele, né, conseguiram convencê-lo a não mudar de emprego. E ele não mudou, ficou lá. Um mês depois, o gerente dele anuncia que está saindo da empresa. E eu dou R$1 para quem adivinhar para onde o gerente dele estava indo. O gerente dele estava indo para o concorrente que ele não foi. E aí ele ficou absolutamente arrasado, né? Porque o chefe dele, o gerente dele, convenceu ele a ficar, e um mês depois o gerente dele vai para a empresa que convenceu ele a não ficar. E é isso, gente, né, que quando eu falo que seja um pouco egoísta com a sua carreira, é exatamente isso. O que faltou? Faltou educação sobre sua própria carreira para essa pessoa. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando uma oportunidade boa surgir, a gente tem que abraçar. Né? E não só a gente faz isso, o nosso gerente faz isso também, como vocês viram no exemplo que eu acabei de passar para vocês, o diretor do nosso gerente, o VP, o CEO, todo mundo faz isso. Mudar de trabalho é algo comum, é algo que a gente vai fazer muitas vezes na nossa carreira. E a gente precisa, assim, ser um pouquinho egoísta com ela, pensar na gente, no que a gente quer com relação ao profissional, não cair em argumentos emocionais, não querer agradar, né? De novo, a esposa, a família, né? Quantas pessoas vêm até mim e falam: poxa, Luciano, eu recebi uma proposta que eu gostei muito, mas a minha família falou que não era uma boa ideia, eu estava trocando certo pelo duvidoso, eu estava para ir para algo que não era certo, que podia dar errado, né? Toda aquela, né, o diabinho ali falando, né, no nosso ombro. Gente, não faz mal escutar as pessoas que estão ao nosso redor, ao contrário. Né? Até falei lá para vocês, né, vamos aprender com as pessoas que vieram antes da gente, mas é a gente que tem que tomar a decisão. É a gente que sabe o que é o melhor para a gente. Mas se seu pai te fala, se sua mãe te fala, fica lá, e você fica e está infeliz, não é o seu pai ou sua mãe que vão estar infelizes, é você. Então você precisa pensar bastante em você nesse momento. Né? Eu sempre falo para todo mundo, né? A gente às vezes tem uma postura com relação ao nosso trabalho, como se aquele fosse o único lugar do mundo que a gente pode estar. Gente, o nosso crachá, ele é só emprestado, ele não é nosso. Lógico, quando ele for emprestado para a gente tem que fazer o nosso melhor com ele, ser um ótimo profissional, entregar tudo que a gente se propõe, mas ele é só emprestado. A gente precisa sempre saber que um dia alguém vai pedir aquilo de volta, ou a gente mesmo tem que devolver, quando as condições pedirem, quando for a hora certa. Então lembrem sempre disso, gente, essa quinta lição. Foco na carreira de vocês e no que é melhor para vocês. Sejam um pouquinho egoístas com suas próprias carreiras. Isso é muito importante. E só para recapitular agora, a gente já está chegando perto do final aqui do que eu tinha falado para vocês. Então, recapitulando, lição número 1, das 5 lições que eu quero deixar para vocês, lição número 1, aprenda com as pessoas que vieram antes de vocês, leiam depoimentos de profissionais, criem um perfil no LinkedIn, converse com seus próprios familiares, com os mentores, né, que vocês conseguiram encontrar, o que funcionou para eles. Conversem sobre carreira, sobre o mundo profissional, a gente fala tão pouco sobre isso. Então lembrem disso. Número 2, o nosso currículo é o que a gente é e o conjunto de todas as nossas experiências, e não só o que a gente quer fazer. De novo, não esconda o seu passado, não esconda a experiência que você teve em qualquer lugar. De novo, gente, tudo que a gente aprende serve a gente de uma maneira ou de outra. Tem uma pitada de ousadia, lição número 3. Quando oportunidades aparecerem, quando vocês estiverem procurando oportunidades, se alguém te perguntar
algo que você não sabe fazer, fala, não sei, mas eu aprendo rápido. Não sei, mas em um mês eu vou fazer isso aqui como um profissional ou como alguém que já está no time. Se arrisque. É, eu sempre gosto de falar para todo mundo, não seja o seu próprio não. Anotem essa frase, gente. Não sejam o seu próprio não. Sejam ousados. Se é para dizer, se é para receber um não, que seja de outra pessoa. Não vindo da gente, de dentro da gente. Não existe oportunidade perdida, só adiada. E algumas oportunidades nem são oportunidades de verdade. Tá? Então não fiquem preocupados que, meu Deus, eu perdi isso aqui, nunca mais vai ter nada. A vida vai trazer uma série de oportunidades para a gente o tempo todo. Lembre da história que eu contei para vocês, não ter conseguido aquilo que eu mais queria lá dentro do UOL, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Abriu a porta para eu trabalhar no Google e ter a jornada de ouro, o melhor momento profissional que eu já tive até hoje, onde cresci absurdamente como pessoa e como profissional. E sejam egoístas com a carreira de vocês. Tem uma pitadinha de egoísmo, pensem em vocês, aproveitem as oportunidades, não caiam em dramas, seja das empresas que vocês estão, né, ou de família, ou das pessoas ao redor. Foque no que você vai fazer. É você que vai passar por aquela experiência. De novo, gente, a gente pode escutar todo mundo, joga nos nossos filtros, mas no final, a decisão é sempre nossa. E ser egoísta com a nossa carreira não quer dizer que a gente não pode ser um profissional, ao contrário, a gente vai ser um excelente profissional. Mas saber que aquele excelente profissional está aqui hoje e pode estar em outro lugar amanhã. De novo, lembra dessa frase: nosso crachá é apenas emprestado. Uma hora a gente vai ter que devolver ele, ou ele vai ser pedido de volta. E, de novo, gente, eu queria fechar agora com algo que eu falei lá no começo. A vida não é justa para muita gente. Se eu olho em retrospectiva, se eu olho para trás da minha vida, não acho que foi totalmente justo. Eu tive muita dificuldade com a minha educação, né, quando eu morava lá na periferia, estudando em colégio estadual e por aí vai. Não é justo. Mas eu tinha duas opções. Eu podia ficar amaldiçoando as condições do mundo, a realidade, a nossa realidade, eu podia ficar brigando com a nossa realidade. A gente sempre pede quando a gente briga com a realidade, gente. Eu podia ficar fazendo isso. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso tentar mudar a minha realidade. E foi ali que eu coloquei energia. Então, eu não sei qual é a realidade de vocês, cada um tem uma realidade diferente da outra, mas se você tiver entre essas duas opções que eu tive na minha vida, não vai para a primeira, não. Foca na segunda, porque é o que a gente pode fazer. E quando a gente coloca foco em algo, a tendência daquilo crescer é gigantesco. Gigantesco. E todos vocês aqui, que estão aqui agora, vocês têm 20 e poucos anos. Vocês têm uma vida inteira pela frente. E sabe qual é a parte legal de ter 20 e poucos anos? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês podem tomar os caminhos diversos de muitos que a vida vai oferecer. Tá? E tá aqui hoje, ter passado por esse programa, é testemunha que vocês estão olhando para aquela segunda opção que eu falei para vocês, que é como eu consigo aqui influenciar a minha própria realidade. Gente, acho que o Rafa está aqui com a gente, né? Rafa, foi um prazer gigantesco ter recebido esse convite para vir aqui falar com vocês. Desejo aí uma carreira de sucesso para todos. Espero aí que esses 5 aprendizados que eu tive ajudem bastante. E se alguém quiser acompanhar mais aí pensamentos e histórias do mundo corporativo, só me seguir nas redes sociais ou me mandar uma mensagem lá, que eu vou ter o prazer aí de interagir e falar com vocês. Muito obrigado.